Olá, olá, tudo bem? Aqui com você, Alexander Zog, psicólogo gestalterapeuta do canal As Soluções Criativas, para a gente tratar, do nosso envolvimento com o jogo, seja parte técnica, seja parte emocional, certo? E nós estamos dando uma olhada recentemente aí sobre estratégia. Abrimos esse conteúdo nessa semana, mostrando aí que existem alguns termos, alguns padrões que influenciam nossas decisões e eles têm origem em estratégia, que é uma situação visando médio e longo prazo, enquanto a tática é algo mais imediato, certo? Então a proposta para hoje é justamente acompanhar, na partida de um grande mestre, como seria a aplicação da estratégia, certo? A gente vai ver uma partida aqui dos ilustríssimos Kasparov e Topalov. Né? Topalov de brancas, Kasparov de pretas. Né? Kasparov jogava muito a defesa Scheveningen, né? Que foi o que ele jogou nessa partida. Né? Considerando estratégia, e teoria enxadrística, a gente pode analisar o seguinte: aqui, quando se joga uma defesa siciliana, como é o caso, na variante Scheveningen, a proposta aqui é povoar o centro com peças, tá? E peões. Ah, mas veio esse peão aqui, é Najdorf, não é Scheveningen. Depois, quando foi colocado esse outro aqui, o cavalo ali, se transformou numa Scheveningen variante clássica aí, né? E aí nós temos um novo agrupamento de peças centrais aqui por parte das brancas, né? E o Kasparov numa posição que aparentemente a gente poderia pensar que é passiva, né? Mas tem mais a ver com apenas se organizar nesse momento. Né? Depois ele vai começar a atacar. Né? Então, começa de certa forma mais recuado, mas também tem ali sua organização. Né? Então você vê que no jogo dos grandes mestres não tem tanto essa questão das capturas de início, como você vê no meu jogo aqui, talvez no seu quando você joga. Né? Você vê o Topalov, por exemplo, ele abandonou qualquer ideia de defesa para partir com tudo para o ataque aqui, enquanto o Kasparov está mais postado, pensando talvez num contra-ataque. Né? E agora ele começa capturas. Né? Essas peças que saíram não interferem em nenhum posicionamento aqui do Kasparov. Né? Ele joga nessa coluna e nessa aqui. Aí você vê que ele vai conquistando pequenos pontos, né? Inicialmente. Aí ele traz essa torre aqui para ameaçar a dama para ganhar um tempo, voltar o cavalo. Né? Um reagrupamento de peças. E aqui, olha só que interessante. Colocando esta peça aqui, talvez haja, né, uma captura e tal. Mas assim, Kasparov domina esta casa, né? Isso é um jogo de estratégia. Ele quer esta casa. Né? E ele não dobrou a torre aqui para garantir esta casa. Né? Porque a princípio ele já consegue fazer isso de outras maneiras. Né? Agora ele reforça ali.
e vai preparando um avanço pelo outro lado. E aqui não tem mate na fileira do fundo, porque o rei pode vir para esta casa ali. Né? E ao mesmo tempo, este bispo e esta dama já estão cercando o rei adversário. Você vê que há, né, cálculo em muitas coisas, mas fundamentalmente estratégia. Né? Então você vê que o lance dos mestres envolve sempre, né, o pensamento também para o futuro, né, à medida que eles vão conquistando vantagens aqui. Né? Então Kasparov aproveitou um tempo de vantagem que ele tinha para fazer esse lance com o qual ele pretende se defender aí no futuro. É aqui aquele clássico movimento, né, de fazer, né, repetir 2 vezes para trabalhar o mental, né, aqui, né, do oponente. E depois ele veio aqui para essa sutileza. Se dama capturar aqui, golpe. Tem isso ali, né? Mas o cavalo pegaria. Então ele possivelmente elimina o cavalo primeiro, né? E aí vai pro golpe. Então Topalov, que não nasceu ontem, não foi na do Kasparov. É. E aí o jogo vai acontecendo de forma estudada, né? É até que se chegou nesse final aqui, ó, onde simplesmente não é possível para o ataque do Kasparov. Né? Você vê, por exemplo, como funciona a condução estratégica, né, de um momento como esse. Esse lance já estava disponível agora, né, mas por que não foi feito? Porque antes a dama não estava aqui, né? Não sei se foi a melhor defesa, possivelmente sim, só que é uma defesa que coloca, né, numa condição inferior. E aqui esse lance é fenomenal, né? Tu aumenta a força nesta casa aqui, garantindo a vitória. Você pode ver, né, que um jogador estratégico e mesmo um jogador ultra agressivo, né, como o próprio Kasparov, pode ter um tanto de estratégia na sua vida. Mesmo esses jogadores ultra agressivos, né, se utilizam de gestões estratégicas, né, para conduzir as suas partidas. Aqui, por exemplo, essa história de repetir 2 vezes o mesmo lance, daí fazer algo diferente, é um exemplo de uma estratégia que se usa no xadrez para afrontar o mental do oponente. É como se estivesse dizendo: eu estou no domínio das ações. Né? Então, é muito utilizado.
E também aqui, como o próprio Kasparov colocou no fim, né, ele foi repetindo cheques e manobras, né, para forçar, por meio dos lances de defesa, o Topalov a colocar suas peças em casas ruins. Aí, até chegar nesse momento em que esse lance de dama ali o coloca numa vitória forçada, uma vitória matemática, digamos assim, né? Então, olha só que interessante, certo? No seu jogo, você já tem uma condução estratégica que lhe agrada, né, e que esteja trazendo vitórias? Pode ser um drama, né, não saber o que fazer estrategicamente. Então, eu quero te falar de um método que já treinou aí mais de 18 mil enxadristas, inclusive enxadristas titulados, e que foi desenvolvido pelo grande mestre nacional Gerson, que foi desenvolvido pelo mestre nacional Gerson Pérez, né, para ajudar as pessoas a ter um direcionamento de estudos, né, no xadrez. Estou falando para você aqui do método 6 pilares, que vai te ajudar com esse aspecto aí. No link da descrição, né, diferentes níveis e também uma proposta de assinatura, tá? Para você poder estar conhecendo o método e agregando força ao seu xadrez, certo? Hoje vou falar somente aqui da oferta do método, tá? Em outros momentos você pode conhecer outras ofertas aí que eu tenho, basta clicar também no link da descrição. Gratidão por estar comigo mais uma vez aqui para a gente conversar de xadrez e que a gente possa se encontrar mais vezes por aí, né? Certo? Então, mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. O que dizer da vida?